Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui Isaías, capítulo 50 e o versículo 2, que diz assim: Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Queridos, nesse versículo aqui, nós vemos, o profeta Isaías falando com o povo que estava agora afastado do Senhor, Estava transmitida a mensagem de Deus para o povo de Israel, que naquele momento estava talvez ali sofrendo, se sentindo abandonado. E ele começa aqui este versículo 2, Deus dizendo, por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Então aqui claramente o Senhor questiona a ausência, do seu povo. Por que quando eu vim ninguém apareceu? Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo, eu me aproximei, mas vocês não vieram, Então, o problema aqui não era Deus ter se afastado, o problema aqui era que o povo não respondia ao chamado do Senhor, Deus não estava longe, ele veio, Deus estava disponível para o povo, mas ele foi ignorado. Muitas vezes o Senhor nos chama, mas nós não respondemos, nós não nos disponibilizamos para o Senhor. E aí a gente começa a achar que Deus está longe, a gente começa a achar que Deus nos esqueceu, quando na verdade Ele tem falado conosco, Ele tem nos chamado e nós não temos respondido. Nós vemos lá no início, lá no Jardim do Éden, que todos os dias ao entardecer, o Senhor descia no jardim para conversar com Adão. E quando Adão pecou, ele desceu no jardim da mesma forma. O Senhor não muda a fidelidade dele, o compromisso dele, por causa das nossas transgressões. Nós vemos que Adão pecou, e no horário que Deus sempre descia, ele desceu mais uma vez, mas Adão não estava ali. Adão estava se escondendo. O nosso pecado, ele faz com que nós nos escondamos do Senhor. O nosso pecado, ele faz com que nós corramos do Senhor por medo, por vergonha. Mas Deus não mudou o compromisso dele conosco. Deus, ele permanece no mesmo lugar que sempre esteve, ele permanece em seu trono, ele permanece nos chamando todos os dias, nos buscando todos os dias, mas nós insistimos em ir para longe, nós insistimos em correr do Senhor. E ali naquele jardim agora, o Senhor passando pelo jardim no entardecer, ele pergunta, Adão, onde você está? Sabe, Deus sabia onde Adão estava. Não existe nada oculto aos olhos do Senhor. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos, se não me falha a memória, Salmo 139, que se eu fizer a minha cama no abismo, ali o Senhor me vê. Se eu estiver no escuro, ali o Senhor também me vê, porque para Deus não faz diferença a treva e a luz. A treva para Ele é tão clara quanto a luz. Então não existe escuridão suficiente para ofuscar os olhos do Senhor. Se eu for para o lugar mais alto, ali ainda o Senhor está me vendo. Então a gente aprende com esse salmo que não importa o que eu esteja fazendo ou onde eu esteja fazendo, Deus está me vendo. Deus sabe o que está acontecendo. Então por que ali no Jardim do Éden ele chama por Adão e pergunta onde Adão está? Porque ele queria que Adão viesse até ele. Sabe, e aqui nesse versículo de Isaías 50, versículo 2, eu vejo essa mesma forma. Sabe, ele veio
e esperava que o seu povo fosse até ele. E até hoje é desta forma. O Senhor, o Espírito Santo vem até nós e espera que nós estejamos disponíveis para ele. Sabe, quem entra de qualquer forma na nossa vida, a gente deixando ou não, e entra e faz o que quer, é o inimigo. Porque Jesus, a palavra do Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou cear com ele. Então Deus não sai abrindo porta, entrando, não, de forma alguma. Ele bate a porta. E cabe a nós termos sensibilidade de ouvir e querer abrir a porta para ele. Então, muitas vezes você se vê distante, você acha que Deus se afastou de você, você acha que Deus te abandonou, mas o Senhor permanece no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos de Deus. Somos nós que deixamos de disponibilizar tempo para ele. Somos nós que nos escondemos por causa da vergonha, por causa do medo, devido ao pecado que nós cometemos. Mas deixa eu te contar uma coisa. Nenhum pecado seu é surpresa para Deus. Deus não se surpreende com os nossos pecados. Deus sabe o quanto a gente é capaz de errar. Deus conhece a nossa capacidade incrível de pecar e pecar e pecar. Mas mesmo nos conhecendo, ele enviou Jesus para morrer por nós, justamente porque ele sabia que nós não tínhamos capacidade de sermos bons o suficiente. Então, ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário para que a graça nos alcançasse. Então, hoje nós temos escolha, sabe? A gente consegue, através do Espírito Santo, nos afastar do pecado. Mas se nós, por um descuido, cairmos, Deus não se surpreende, sabe? Deus não vai falar: nossa, eu nunca esperei isso de você. Isso a gente ouve do homem, isso a gente ouve do nosso pai, da nossa mãe, às vezes do nosso cônjuge, às vezes de um amigo. A pessoa olha pra gente e fala assim: nossa, nunca esperava isso de você. Sabe, porque a pessoa não te conhece completamente. Às vezes ela cria uma imagem sua que não existe. Agora Deus não. Ele te sonda e ele te conhece. Deus sabe exatamente aquilo que você é capaz. E mesmo sabendo da sua capacidade de errar, ele ainda te chamou e ele ainda te escolheu. Porque ele tem um plano na sua vida e porque ele tem poder de transformar o teu caráter. Mas você precisa abrir seu coração. Você precisa estar disponível na presença dele. Sabe? Então, quando ele chama, por que ninguém aparece? Quando ele vem, por que ninguém se disponibiliza? Sabe? Então é sobre isso que Deus estava falando com o povo. Ele estava questionando a ausência do povo, porque muitas vezes a gente questiona a ausência do Senhor, quando na verdade somos nós que não estamos respondendo o seu chamado, somos nós que estamos ignorando. E aí, aqui na segunda parte do versículo, ele diz: será que a minha mão se encolheu tanto que já não pode remir? Ou será que já não há força em mim para livrar? Então aqui Deus reafirma o poder dele. Querido, ele continua sendo poderoso para salvar. Ele não perdeu a capacidade de agir. Sabe, é como eu estava dizendo, às vezes nós nos afastamos por vergonha, por medo do nosso pecado. Mas é no Senhor que nós podemos vencer as nossas iniquidades. Sabe, é o Espírito Santo que convence. É através de Jesus que nós somos limpos. É o sangue na cruz do Calvário que nos limpa de todo o pecado. Então, se nós estamos afastados da presença de Deus, como a gente pode se limpar? Sabe, muitas vezes eu já ouvi: eu não vou voltar para a igreja porque eu tô sujo. E aí eu fico sem entender o que a pessoa pensa. Porque quem vai na igreja é justamente quem está precisando ser limpo.
A palavra de Deus, na palavra de Deus, Jesus vai dizer que ele não veio para os sãos, mas ele veio justamente para os doentes. Porque são os doentes que precisam de Jesus. São os sujos que precisam de Jesus. São os pecadores que precisam de Jesus. Porque se nós fôssemos todos santos, todos perfeitos, Jesus não precisava ter descido do céu e morrido na cruz do Calvário pela mim e pela sua vida. Ele veio justamente porque a gente é doente espiritualmente. Ele veio justamente porque nós somos sujos. Sabe? Então, muitas vezes eu percebo que a gente menospreza o poder de Deus para nos salvar, para nos libertar. Sabe, a gente se afasta da igreja porque a gente pecou, como se a gente fosse conseguir se limpar sozinho para depois voltar para a igreja. A gente ignora o fato de que é Jesus que nos purifica de todo pecado. Sabe, então, ele continua poderoso para salvar. Ele não perdeu a capacidade de agir. Então, o problema aqui não era a falta do poder de Deus, mas a falta de fé e de resposta do povo. Não importa o quanto você está cativo ao pecado, não importa o quanto você está doente, ferido espiritualmente. Se você tiver fé e resposta, se Deus te chamar e você responder, você der o primeiro passo, o Senhor pode transformar a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. Então esse versículo, ele nos ensina que Deus nos chama, mas nós precisamos responder. Às vezes nós sentimos que Deus está distante, mas pode ser que nós nos afastamos. E por fim, Deus nunca perde o poder de agir na nossa vida. Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Te agradeço, Pai, pela Tua palavra tão poderosa, tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta manhã, Pai. Uma palavra que nos faz refletir, meu Deus, porque quantas vezes nós menosprezamos o Teu poder, meu Deus, para nos libertar. A gente peca, Deus, e em vez de correr para os Teus pés, para nós nos lavarmos, meu Pai, nós queremos nos esconder, como se a gente fosse conseguir resolver esses problemas sozinhos. Mas hoje o Teu Espírito Santo nos convida, Pai, a depositar os nossos defeitos, as nossas dificuldades aos Teus pés, Pai, porque é aos Teus pés que nós vamos conseguir vencer o pecado, que nós vamos conseguir resistir ao inimigo, Pai, porque sozinhos nós não conseguimos. Então, Pai, que neste dia nós tenhamos fé para nos achegar a Ti, Pai, mesmo cheios de pecado, mesmo cheios de mancha, crendo, meu Deus, que o Senhor pode alvejar as nossas vestes, crendo, meu Deus, que o Senhor pode lavar o nosso coração, e que cada pessoa, meu Pai, que está aqui me ouvindo, prove, meu Deus, dessa limpeza que o Senhor pode fazer, dessa transformação que o Teu sangue pode causar, Pai, que nós possamos desfrutar da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!